Ele sempre traz coisas novas, de informações, ou agrupa coisas pessoais, a criação daquela personagem que surpreende muito o resultado final. Eu gosto de ver essa forma que ele tem de expressar o personagem a ponto das pessoas sentirem, se emocionarem, porque ele vive o personagem, realmente. Ele tinha uma naturalidade para fazer, uma sensibilidade para o jogo teatral que me interessava muito. E eu, como diretor começando, falei assim, um dia eu trabalho com esse cara, um dia eu trabalho com esse cara. Fácil de lidar, o cara que pega as coisas com facilidade, é um ótimo ator. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo como ator? Interpretar personagens? Claro, mas para quê? Antes de mais nada, um brinde ao teatro, um brinde ao teatro. à celebração da vida. Eu entendo que eu sou um ator intuitivo, Tá. por excelência. Isso aí, a intuição é que faz você ter essa capacidade de se desdobrar rapidamente, sair de um papel, entrar no outro, pegar com rapidez, por exemplo, o entendimento da cena, o entendimento da personagem. Você tem intuição altamente desenvolvida. Isso é uma qualidade rara nos atores, porque alguns atores levam muito tempo para poder entrar no jogo dramático, porque a intuição deles não é desenvolvida. Como animal teatral, você se joga no jogo dramático, você se joga nessa coisa da interpretação. Eu acho que é aí que transforma você em uma pessoa, vamos dizer, um multiator. Você pode tanto interpretar aquele cardeal que desmaia com aquela fúria toda que você fazia, tinha aquele aplauso todo em cena aberta, porque era genial, como você foi capaz de fazer um genial cachorro. Ele fazia um cachorro no Bravo Soldado Schweik, que também era aplaudido em cena aberta. O cachorro, ele fazia um cachorro. Eu só latia. Ele só latia em cena, mas o latido dele era falar. Talvez essa coisa da intuição faça com que a gente também não tenha muito prurido de fazer aquela cena. Como é que é a brincadeira? A brincadeira é essa, vamos lá, né? O Galileu Galilei é um clássico do teatro mundial. E quando a gente foi chamado para fazer, todo mundo foi muito entusiasmado, né, de fazer um teatro revolucionário, que falasse de luta social. E o Luciano ia do humor ao drama com muita facilidade dentro do espetáculo. E até uma facilidade muito grande em lidar com as questões do corpo, né? Todas as propostas que vinham da direção, ele aceitava e testava imediatamente, né? Via improviso. A grande importância que teve para mim o Galileu Galilei não só o texto, não só a direção, não só a produção, não só o cenário do Raul Belém Machado e todo o conjunto que ele estava inserido, mas ele, para mim, como ator, ele teve uma importância, um divisor de águas na minha vida com relação ao que é interpretar e ao que é viver o seu papel como agente social, público, agente pessoa, gente. Naquele espetáculo, você lembra, Pedro Paulo, eu era aplaudido todo dia naquela cena do cardeal que pirava, que surtava e que desmaiava. Mas por uma necessidade natural, que eu lembro que a cena seguinte era uma cena que praticamente estava todo o elenco em cena. E o palco era giratório. Então não tinha ninguém, além de mim e mais uma outra pessoa, não tinha ninguém a mais para poder girar aquele palco, levando aquela engrenagem, levando os atores todos para a cena seguinte. Então eu acabava de receber aplauso em cena aberta, acabava de ser aplaudido, quer dizer, com aquela sensação gostosa de missão cumprida. E virava contra a regra na mesma hora. Era uma coisa que, ao mesmo tempo... Eu acho que isso aí, essa questão de participar em tudo, né, em todo o processo, escrevendo, dirigindo, atuando, dando aula, às vezes na coxia, olhando para o parceiro que está em cena com o olhar de quem está dando força para ele, tudo isso aí sempre fez parte. E eu acho que isso é a parte mais gostosa do teatro, é estar junto, é estar participando
E não importa muito se você fala muito, se você fala pouco, se o seu personagem é mais importante do que aquele, tudo faz parte do conjunto. Eu não sei, eu acho que até te ajuda muito quando você vai estar em cena interpretando um personagem. Eu não tinha tempo de degustar o aplauso, mas eu acabava degustando com aquela sensação de que, gente, eu também estou aqui atuando. Se eu não empurrar esse cenário, peça não acontece. Não acontece. O resto do elenco não entra Não entra em cena, porque o elenco vinha no cenário. Vinha no cenário, o elenco ficava parado e o elenco ia aparecendo. Cenário ia aparecendo. E quem estava empurrando era eu, aquele que tinha acabado de receber o aplauso. Isso para mim foi importante porque me marcou a importância que é você trabalhar em teatro e fazer de tudo. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que for necessário, toda a questão técnica, né? Eu tinha que desmaiar no final da cena. E eu no início, nos ensaios, eu não sentia essa vontade, então essa coisa estava um pouco difícil. Como é que eu vou desmaiar? A gente não desmaia simplesmente assim, né? Eu vou desmaiar e desmaio. É um desmaio de estresse, de excesso. Apoplexia. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar o texto e não dar tempo de respirar. E eu começava a entrar num processo de angústia real. Ao mesmo tempo que eu falava aquele texto, eu não conseguia respirar. E eu ficava era assim. Era um bife enorme. E eu começava a entrar num estado que eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que dar conta de chegar no final desse texto, senão eu vou desmaiar. E aí quando eu chegava no final, que dava aquele última fala que eu já não tinha mais, aí quase que eu desmaiava em cena. Era um quase desmaio. Quer dizer, porque eu estava no meu máximo da minha capacidade física, mas que eu provocava, claro. A queda do Luciano era muito engraçada, porque era assim, ó, tum, tum. Era reto, tum. Ele caía durinho, não mexia, como não caía para baixo, não. Caía deitado assim para trás, paf! E com uma bengala na mão, óculos escuros, era um negócio estranho, óculos escuros em 1600 alguma coisa. Mas estava ali, caía duro assim no chão, durinho, a plateia vinha abaixo, porque parece que a plateia tinha tanta tensão naquele texto que quando o Luciano terminava e fazia cair duro, assim, desmaiava, paf! A plateia, e aí iam as gargalhadas e batia a palma. A ideia era um espetáculo operário, né, Luciano? Que os operários de macacão, todos, cada um com macacão de uma cor diferente, eram cores diferentes, e eles vinham conversando com a plateia, entravam pela plateia, conversavam com a plateia sobre o que o senhor Brecht dizia a respeito disso ou daquilo, principalmente a questão política, que estava muito no momento. E olha que já foi 83, estertores da ditadura, porque eu já tinha tido anistia, né? O Brasil já estava caminhando num outro rumo e caminhando para uma democracia. E mesmo assim nós resolvemos fazer um espetáculo daquele porte falando de política, porque Galileu é política, né? E a gente sempre esteve envolvido, né, Pedro? Nessa questão de política, o ator, eu acho que naquela época todos os atores, de alguma forma, eles estavam envolvidos na questão política. Acho que o teatro perdeu uma função que nós sempre achamos que o teatro tinha e que teve, que era uma função social e política de transformar o mundo. Eu acho que o teatro não tem mais essa capacidade de transformação tão grande. Eu não sei. Estou me perguntando, são questões... Eu acho que o teatro em si, como agente transformador, não. Acho que é muita pretensão a gente achar que o teatro vai mudar. Assim como uma pessoa acha que muda o mundo, não muda. Mas eu acho que ele é um catalisador, um instrumento que pode ajudar a mudar essa pessoa aqui, aquela ali, esse aspecto aqui, esse ali. Então, isso como uma pequena semente. O teatro muda a sua estética
Isso vem depois de Hitler, né, que o teatro teve que realmente se tornar um teatro virulento, combativo, etc, etc. A tese o teatro transforma o mundo, tem que transformar as pessoas, fazer reflexão, ser um teatro político, ser um teatro comprometido com a mudança social. Então a gente acreditava nisso, e eu cresci acreditando nisso, porque eu cheguei muito cedo no teatro com 14 anos, e Brecht dizia, o teatro, se você não consegue transformar as pessoas através do teatro, não consegue transformar através de nada. Claro, mas isso o Freud também poderia falar, se eu não conseguir transformar através da psicanálise, ou da psiquiatria, ou do tratamento mental, você não consegue transformar em nada. Mas a gente acreditou nisso, né? E eu acho que o teatro ainda tem essa coisa transformadora. A gente vê muito espectador que vai ao teatro e sai de lá mexido. Quer dizer, de alguma forma, o teatro ele faz essa reflexão porque ele é vivo. O ato criador é feito no momento em que ele está sendo percebido. Não sei até onde o teatro pode modificar, até a capacidade de modificar o mundo. Realmente não tenho muita noção sobre isso, mas uma coisa eu tenho, que ele é capaz de modificar a gente. Isso com certeza. Isso é inevitável. Eu acho que a maioria dos atores tem uma necessidade, uma vontade de, se não é de participar de um grupo, mas estar inserido dentro de um determinado contexto teatral e tudo mais. E o que aconteceu posteriormente na minha vida foi quando eu encontrei o Evaldo, e essa pessoa maravilhosa aqui, que você sabe quem que é. É o primeiro beijo do Ribalta, hein? Então, eu encontrei essa pessoa maravilhosa e eu, Evaldo e ela, fizemos as cartas poéticas, né? Que foi um trabalho que também, é um trabalho, não digo foi, porque o Galileu dificilmente ele será remontado por várias questões. Agora, o Cartas Poéticas não é um trabalho que vai continuar pro resto da vida, enquanto eu tiver conseguindo subir no palco, meu joelho der conta de estar lá no palco e poder falar poesia e ajudar a cantar os vocais, eu vou estar fazendo as cartas poéticas, né? E a Ivana e o Evaldo, juntos nós criamos esse trabalho, nós estamos há mais de 20 anos juntos. Sempre alguém está disposto a entrar no jogo. Basta pensar na sua questão, te dei 3 opções de respostas poéticas e musicais. Cláudia, estatutos, mas não pode ser estatutos, Evaldo. Estatutos é uma coisa muito chata. Entendi. É porque são os estatutos dos sonhos. Fica decretado que todos os seres têm direito a sonhar. O sonho é livre e os caminhos serão desenhados com a cor da esperança de quem quer que seja. Cartas é um jogo de consultas poéticas e musicais, em que as pessoas uma pessoa senta para fazer a sua consulta, pensa numa questão silenciosamente, não fala nada, e tira uma carta do baralho. E a resposta é uma poesia e uma música. E a gente interpreta essa poesia e essa música, e no final da consulta dela, ela já leva uma cópia da poesia e da letra da música. Então, isso cria um ambiente muito intimista, né? Uma amiga nossa assistiu aquela brincadeira que a gente fez na mesa, assim como uma mesa como essa, a gente estava conversando, colocamos as cartas, ela começou a chorar, ficou emocionada com a repercussão da primeira carta. Não, porque houve, Lu, houve a introdução da pergunta mental. Houve a introdução da pergunta mental, essa questão, claro. Eu acho que é fundamental. Às vezes eu fico pensando onde nasce a emoção provocada pelas cartas poéticas. A pessoa da plateia que pergunta o que vai ser da minha vida. Aí você tira uma carta que diz assim, por exemplo, da Flora Figueiredo, né, um poema dela que diz assim: se tiver que ir, vai. O que fica para trás, não sendo mentira, não rasga, não ronca, não rompe, não cai, ninguém tira. Aí o Evaldo já está no violão. Flor ir embora. Quer dizer, a pessoa fala, isso é para mim. Ela está falando da minha vida. Né? Então isso mexe profundamente com as questões das pessoas. Esse poema de Antônio Roberto Soares diz: quando da separação
Na primeira etapa fui vertigem, um corpo sem rumo nem prumo, uma dor descendo a montanha. Na segunda etapa fui deserto, alma vagando por caminho incerto, espinhos nos pés. Na terceira etapa fui furacão, rodopiando agruras, mar bravo batendo em pedras. Na quarta fui pântano, afundado em saudades mornas, lágrimas encharcando o chão. Na quinta fui noite, em sombras opacas e tristes. Ainda dor na escuridão. Na sexta fui rio, na lavação das margens, metade dor, metade flor. Na sétima etapa fui aurora, com as cores do arco-íris e com cheiro de primavera. É que no início a gente tinha poesia de Drummond, tinha poesia do Vinícius de Moraes e tal, e aí sentou-se na minha frente um sujeito com uma cara um pouco mais assim, durona, de bigodão assim, sério demais, sisudo. E aí, na hora que tirou a carta, saiu para ele o Ternura do Vinícius de Moraes. E eu teria que começar a dizer para ele assim: eu te peço perdão por te amar de repente. Eu fiquei numa dúvida, sinceramente, eu fiquei numa dúvida. Será que se eu falar isso, vai que ele começa a rir, alguém começa a rir, ou ele começa a achar que, cara, né, isso não é para mim e tal. Aí eu usei jogo de cintura, é aquela coisa que na hora do jogo você improvisa, você inventa, né? Então o que eu fiz? Eu falei assim: olha, essa carta saiu, mas não é para você. Essa carta é para você decorar, aprender. Quando você estiver na frente da pessoa amada, você vai pegar na mão dela e dizer assim: eu te peço perdão por te amar de repente. Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos. E aí eu falei o poema todo, como se fosse para uma outra pessoa, falando para Ivana. E aí ele ficou muito feliz, ficou satisfeito e tal, mas foi um jogo de cintura. A partir daí, o que aconteceu no processo? A partir daí, nós resolvemos tirar essas poesias. Jogamos Vinícius de Moraes na lixeira do nosso repertório. Porque é muito pessoal. Então nós começamos a pesquisar poetas que pudessem trazer uma mensagem que serviria para qualquer pessoa em qualquer circunstância. Encontramos muito em Fernando Pessoa, encontramos, né, eu escrevi, o Geraldo Eustáquio também, tem muita poesia dele, Drummond e tal, encontramos muita coisa. Desabafar a paixão, transformar cada emoção em tudo que se aprendeu. Segue que este mundo é seu. Ele provoca muitas emoções, porque eu acho que a pergunta interna que a pessoa faz, só ela sabe. E o Luciano faz uma pequena sacanagem quando ele fala assim: olha, já que você não precisa de se expor, é uma pergunta mental, faça a pergunta mais íntima, bem íntima. Aí a pessoa faz. Todo mundo tem seus conflitos, né, Pedro Paulo? Tem as suas coisas indizíveis. Indizíveis. E aí o que acontece? A resposta muitas vezes bate. Eu acho que o repertório, como o Luciano falou, a escolha de um repertório mais impessoal e também de grande qualidade, né? Claro, ele ajuda na resposta para as coisas essenciais do ser humano. Então, as perguntas mentais, de uma certa forma, são respondidas. E diante da plateia também faz as suas perguntas, é claro, né? Então, mobiliza emoções desde a primeira consulta. As pessoas às vezes começam a chorar. E aí as pessoas também da plateia começam a chorar. E a gente se emociona, a gente já sabe e não sabe a pergunta, mas aquele clima, a gente também chora. E chora de verdade, sabe? Chora de verdade. Fica parecendo terapia. Só que é um show. E eu o tempo todo tento manter a coisa como show, né? Isso. E tem uma hora que o Luciano, porque começa a ficar meio místico. E o Luciano vai
e fala assim, você acha, Evaldo, que eu conto o segredo? Aí, Evaldo, acho que é a hora, pode contar, né? Então ele fala assim, eu fiz um... Conta pra nós aí o segredo, Não, Lu. eu conto que eu fiz um curso no Tibete para ser guru, passei um final de semana. Aí eu falo, foi 16 horas, o Evaldo falou, não, foi 8. Foi 8. Aí eu falo, pois é, então eu falo meio que debochadamente, né, para todo mundo perceber que é uma brincadeira. Depois, às vezes, das pessoas terem chorado. Que aí eu falo assim, então eu fiz esse curso no Tibete, mas não deu certo, os mestres lá falaram que eu não tinha jeito para ser guru, porque eu tinha que ter uma postura mais oriental. Que essa forma meio debochada não ficava bem, mas que eu pudesse falar as poesias aqui no Brasil, que as coincidências eles resolviam lá em cima. Aí o que foi interessante nesse processo? Que quando as emoções vêm, eu brinco com isso e desmistifico a questão de que seja alguma coisa esotérica e tal, as pessoas relaxam. E as pessoas, quando elas relaxam de verdade, elas abrem os canais dela para poder ler, entender e captar aquilo. É como o tarô, I Ching. Quebra as coraças. Quebra as coraças. Quebra as coraças, Tem né? pessoas que são difíceis de quebrar a coraça, né? Vai no teatro, senta. Ou no dia a dia, aquela coisa empedernida, não tem... Como é que você quebra a coraça dessa pessoa? Né? É difícil, né? Tem aquele caso do rapaz que chegou e falou assim, eu sou cético. Aí o Luciano falou assim, eu também sou. Eu também sou. Aí tirou a carta, Pedro Paulo, você não sabe qual carta que saiu. E agora, José? E agora, José? Como ator, o Luciano me fala muito, sabe, da parte de expressão. Ele consegue expressar o personagem muito bem, sabe? É dramático quando tem que ser dramático, poético quando ser poético. Então eu acho que a arte traz uma forma de viver muito boa, sabe? Suaviza a vida, não é? Dá um sentido mais lúdico, mais suave, mais lírico, mais poético para a vida, porque a vida nem sempre traz essas mensagens. Se ligar a televisão, a pessoa desiste, nem dorme, não é? Às vezes, né? De tanta coisa ruim acontecendo. É um pouco difícil saber qual o caminho que o teatro deve trilhar para poder chegar nas pessoas ou continuar chegando nas pessoas. Realmente não adianta muito a gente tentar utilizar o teatro fazendo uma competição com cinema, com televisão, porque nunca adiantou, nunca adiantou. As mídias sociais, as questões de tecnologia, elas podem auxiliar em alguma coisa no teatro, mas não vai substituir, porque o teatro continua sendo alma com alma, presencial naquele momento. E eu acho que figuras como Grotowski, que já pensavam o teatro como um ritual, né? Como um ritual, a gente tem só que reinventar qual ritual. Eu encontrei com Cartas Poéticas e com o Evaldo e com a Ivana a minha real missão no teatro. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo como ator? Interpretar personagens? Claro, é a função, isso é o foco. Mas para quê? Quando eu vejo que a gente pode provocar sentimentos, provocar reflexões nas pessoas de uma forma tão forte e profunda como Cartas Poéticas tem conseguido, eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão. A melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo. Tudo. E de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. E toda realidade é um excesso, uma violência, uma alucinação extraordinariamente nítida que vivemos todos em comum com a fúria das almas. O centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas que são as psíquicas humanas no seu acordo de sentidos. Dentro de mim, estão presos e atados ao chão todos os movimentos que compõem o universo. A fúria minuciosa dos átomos, a fúria de todas as chamas, a raiva de todos os ventos, a espuma furiosa de todos os rios que se precipitam, a chuva com pedras atiradas de catapultas de enormes exércitos de anões escondidos no céu. Sou um formidável dinamismo, obrigado ao equilíbrio de estar dentro do meu corpo, de não transbordar da minha alma.
fechar. Muito bem.